um dos ensinos mais importantes das Escrituras, uma das parábolas mais complexas do Senhor Jesus. Se você entender esse ensinamento, a sua vida pode ser transformada para todo sempre. Eu sou o pastor Davi Daniel, pastor da Igreja Fonte da Graça, em Duque de Caxias, localizado à Avenida Governador Leonel de Moura Brizola, 8080. O endereço deve estar aparecendo aí para você. Se você quiser nos fazer uma visita, você é o nosso convidado. Ou faça parte de uma igreja próxima à sua casa, baseada nas Escrituras, ok? Eu aproveito essa oportunidade para pedir o seu like para esse vídeo. Isso vai nos ajudar a promover esse trabalho, para que outras pessoas possam também ser alcançadas com a palavra de Deus. E pedir para você se inscrever no nosso canal. Dá um clique aí, dá um joinha, se inscreve no nosso canal e ativa também o sininho para você ter a notificação do YouTube quando nós lançarmos novos vídeos compartilhando a palavra de Deus, para que você possa crescer na graça de Deus, ok? Glórias a Deus. No nosso último vídeo, nós estávamos falando sobre a parábola do semeador. A parábola do semeador, a primeira parte, o poder transformador da palavra de Deus. Porque o semeador saiu a semear. Semear o quê? Semear a semente, semear a palavra. Quem é o semeador? São aqueles que pregam as Escrituras com verdade, com compromisso com a palavra de Deus, não com a intenção de chamar atenção para si próprio, ou chamar atenção, ou tirar proveito para si próprio, ou para a sua denominação, mas que trazem honra e glória para o Senhor Jesus. Nessa segunda parte, eu quero começar então lendo aqui em Marcos capítulo 4, no versículo de número 4. Eu quero falar para você sobre como o inimigo trabalha. Será que depois que a palavra de Deus é transmitida para o seu coração, depois de você ouvir a palavra e você aprender a ouvir sobre as promessas de Deus e ouvir sobre o plano de Deus para a sua vida, será que o inimigo pode tirar, roubar a palavra de Deus da vida de alguém? Será que isso é possível? Vamos ver o que as Escrituras dizem para nós? Marcos capítulo 4, vai me acompanhando aí. Versículo 4 diz assim: E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vieram as aves e a comeram. Esse é o início quando o Senhor Jesus começa a contar a parábola do semeador. Mas no versículo de número 14, no versículo de número 15, aliás, o Senhor Jesus ele dá a explicação do que isso significa. O que é a semente cair à beira do caminho e as aves do céu roubar, as aves do céu levar aquela semente. O que significa isso? O versículo 15, o Senhor Jesus nos dá a resposta. São estes os da beira do caminho, onde a palavra é semeada. E enquanto ouvem, logo vem Satanás e tira a palavra semeada deles. Então, quem é que leva? Quem é a ave do céu que leva a semente que caiu à beira do caminho? Que rouba? É Satanás. Satanás pode roubar a palavra de Deus depois que uma pessoa ouviu a pregação da palavra de Deus? Depois que um pecador, uma pessoa que não conhece Jesus, ela ouve falar sobre o plano do amor de Deus, ou até mesmo você que já conhece o Senhor Jesus, que já serve a Deus, que já é filiado a uma igreja baseada na Bíblia, nas Escrituras, uma igreja séria, que você ouviu a palavra de Deus sobre o plano de Deus para a sua vida, sobre o que Deus tem para o seu futuro. Será que é possível o inimigo roubar essa palavra de Deus da sua vida? Sim, amados, isso é possível. Mas quando que isso acontece? Eu vou explicar isso para você mais para frente, mas antes eu quero que você saiba como que o inimigo age, como é que o inimigo trabalha. Por que o diabo pode roubar a palavra de Deus de nós? Porque ele é ladrão, ele veio para roubar, matar e destruir. Lá em João capítulo 10, versículo 10. Eu sei que tem pessoas que explicam que, irmão, esse texto aí não está se aplicando ao diabo, porque esse texto aí em nenhum momento se referiu o ladrão como o diabo, mas está se referindo aos ensinadores daquela época, aos líderes religiosos daquela época que não tinham um comportamento de cuidar das ovelhas, cuidar das pessoas que eles ensinavam da forma correta, ok? Também, essa forma também serve, mas você sabe muito bem que esse texto também pode ser aplicado ao diabo também, pode ser aplicado a Satanás, porque todos esses atributos, roubar, matar e destruir, são atributos e são qualidades do inimigo também. Vamos ver lá? Vou avançar então
Vou avançar então aqui para nós começarmos a nos aprofundar nesse estudo. Por que Satanás ele pode tirar a palavra? Por que ele tira a palavra? Lucas 8, versículo 12, diz assim, ó, lá em Lucas 8, né, no versículo 12, eu vou falar para você por que ele consegue fazer isso, como ele consegue fazer isso, sendo que a pessoa ouviu a palavra, ok? Olha o que diz aqui, ó, no versículo de número 12. Ao cair à beira do caminho, são os que ouvem, vêm a seguir o diabo e arrebata-lhes do coração a palavra. Olha só, porque o diabo arrebata? Primeiro, aí o versículo continua, para não suceder que, crendo, sejam salvos. O primeiro motivo pelo qual Satanás ele rouba a palavra de Deus da sua vida, se você assim permitir, é para quê? Ou da vida de qualquer outra pessoa, ou da vida de um servo de Deus, que está procurando servir a Deus e ouve a palavra de Deus, aí vem o inimigo para fazer o quê? Para trazer confusão no coração da pessoa, para trazer dúvida. Irmão, o diabo não pode roubar a palavra de Deus de uma pessoa já nascida de novo. Não, ele pode sim. Se você não reter a palavra de Deus para você, se você não compreendê-la, se você não andar em vigilância, ele pode tirar a palavra de Deus sim de você. Como? Causando medo no seu coração, causando dúvida. É por isso que as Escrituras se repete a expressão, a locução, a expressão não temas durante 365 vezes. 365 vezes as Escrituras, a Bíblia Sagrada, ela faz menção da expressão não temas. Por quê? Porque o inimigo vai tentar causar medo em você, nos seus sonhos, nos projetos que Deus colocou na sua vida, para tudo aquilo que Deus tem para você e para sua família, de você viver segundo a vontade de Deus. O inimigo ele quer te enganar, ele é embusteiro, ele é falsificador. Então ele vai tentar te enganar, tirar aquilo que Deus tem para a sua vida. Então o que ele vai fazer? Ele vai lá e vai mentir para você, vai causar medo para você, colocando medo em você para que você não pense que você nunca vai ficar melhor, para que a doença nunca vai embora, colocando medo em você de que a sua família não vai conseguir ser restaurada, colocando medo em você que as coisas não vão dar certo, que a economia está ruim, então de que a sua empresa vai quebrar, que você não vai conseguir arranjar um emprego. Amado, não tenha medo, a palavra de Deus diz, não temas. O diabo ele vem e aqui as Escrituras dizem, para não suceder que crendo sejam salvos. E principalmente, para aquela pessoa que não conhece Jesus, ela não ser salva. Então qual é o primeiro motivo? É para que crendo não seja salva, a pessoa não seja salva. Ou a pessoa não receba as promessas de Deus. Ou não viva de acordo com tudo aquilo que Deus tem preparado para ela. Então vamos ao segundo ponto. Em Mateus capítulo 13, eu estava lá em Mateus, não é? No capítulo 13, no versículo 19, Mateus capítulo 13, verso 19, diz assim, ó, qual é a outra razão pelo qual o inimigo rouba a palavra de Deus de nós? Primeiro ele rouba para que você não creia, para que você não possa ser salvo. Então tamanho a importância da palavra de Deus na sua vida e na nossa vida. E o segundo motivo, a segunda razão, porque ele consegue fazer isso. Olha, o versículo 19 fala assim, a todos os que ouvem a palavra do reino e não a compreende, veja, não a compreende, vê o maligno e arrebata o que lhes foi semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. Então, quando que o inimigo, Satanás, ele pode roubar a palavra de Deus de você? Quando você não compreende a palavra de Deus. Você está ouvindo, mas você não dá devida importância para a palavra de Deus. Né? Nós temos muitas coisas hoje para gastar o nosso tempo, não é? É bom gastar o tempo com a família, na verdade isso aí é muito importante, faça isso. Gastar o tempo com os amigos, gastar o tempo se divertindo. As pessoas gastam tempo demais, inclusive nas redes sociais, com os seus aparelhos na mão, verificando as notícias o tempo todo, a opinião daquela pessoa, o que aquele youtuber tal falou, o que fulano de tal falou, o que o repórter, jornalista tal disse. Amado, faça uma coisa, comece a gastar mais tempo com a palavra de Deus. Comece a dedicar mais tempo meditando também na palavra de Deus. Deus vai dar as respostas que você está precisando, mediante você orar e você meditar na palavra de Deus. Deus vai orientar e responder você. E o inimigo não vai conseguir roubar de você a palavra de Deus, porque é assim que ele faz. Porque o diabo, ele é ladrão, ele rouba. Vamos seguir aqui. João 8, versículo 44, diz assim, ó, por que o inimigo rouba
de nós, ele pode roubar de uma pessoa a palavra de Deus. É a semente que caiu à beira do caminho. Vem as aves do céu e leva aquela semente, né? Que representa o inimigo, roubando de você a palavra de Deus. Por quê? Porque ele é mentiroso, ele é ladrão, é embusteiro, é salteador. Ele está aí para isso mesmo. Então você tem que estar precavido quanto às investidas do inimigo. Olha, João capítulo 8, versículo 44 diz assim, ó: ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e o pai da mentira. Então, o inimigo vai tentar roubar a palavra de Deus de você através das suas mentiras, através do seu poder de sedução, da sua falsidade, né? Ele não quer que você conquiste as promessas de Deus. Ele não quer que você viva de acordo com a vontade de Deus. Mas, irmão, é possível viver no centro da vontade de Deus? Isso é impossível. Não, não é impossível. Jesus venceu o inimigo na cruz do Calvário. O Senhor Jesus derrotou o diabo na cruz do Calvário. Então, hoje, qual é a sua tarefa? Ficar firme. Pastor, existe uma batalha espiritual sendo travada, Efésios 6, versículo 12, principados, potestades, dominadores desse mundo tenebroso. É verdade. Essa batalha que está sendo travada, né, é para impedir que as pessoas se aproximem de Deus, impedir que as pessoas tenham conhecimento de Deus e sejam salvas, e impedir também que você fique no centro da perfeita vontade de Deus. Roubar daquele que já é servo de Deus tudo aquilo que Deus tem planejado para a vida dela. E como que isso chega? Chega através da palavra de Deus. Chega através de você obedecer à vontade de Deus. Mas a nossa tarefa é fazer o quê? É ficar firme. Vamos ver lá em Efésios capítulo 6, versículo 11, diz assim, ó, diz: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Então o diabo faz o quê? Ele tem ciladas, astúcias, mentiras, lança dardos inflamados. O diabo, ele quer roubar aquilo que Deus tem na sua vida, meu irmão. Não deixe Satanás levar de você. Ele foi um traidor lá no céu, você sabia? Ele foi colocado numa posição especial. Ele era ungido como um anjo, um querubim especial, com capacidades superiores a outros anjos. Mas ele não compreendeu que ele não estava ali para ser igual a Deus. Ele era apenas um resplendor da capacidade de Deus de fazer coisas grandiosas. Mas ele deixou aquilo ali tudo subir no seu coração e traiu a integridade de Deus, e traiu a honra e a glória de Deus, tudo aquilo que Deus confiou para ele. Ele foi um traidor. Vamos descobrir um pouco mais sobre o inimigo? Vamos lá. Eu vou ler aqui para que você saiba, já que nós estamos falando aqui sobre a parábola do semeador, e quando o Senhor Jesus ele fala que vem as aves do céu e leva a semente, e ele explicou que isso aí significa Satanás, que rouba a palavra. Então você tem que conhecer bem as suas artimanhas, ok? Você tem que conhecer bem sobre o seu adversário. Isaías capítulo 14, versículo 12. Eu vou ler do 12 até o 14. Olha o que diz, ó. Como caístes do céu, ó estrela da manhã, filho da alva, como fostes lançado por terra, tu que debilitavas as nações, tu que dizias no teu coração, eu subiria ao céu acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei, nas extremidades do norte. Subirei acima das mais altas nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. Esse era o desejo do coração de Lúcifer. Lúcifer significa anjo de luz, aquele que brilha. Era uma criatura extraordinária, um ser extraordinário com capacidade de liderança e muitos dons. Mas por ele ter todos esses dons e todos esses predicados, isso subiu no coração dele, né? Isso nos dá a entender que Deus, até mesmo os anjos, Deus não fez os anjos diferentes das pessoas que pensam assim, não, os anjos não têm vontade. Sim, os anjos têm vontade, né? Assim bem como nós. Eles não são robôs, ok? Mas os anjos, eles podem tomar as decisões. Tanto é que Lúcifer também, o anjo de luz, né, o anjo que brilhava muito, aquele que brilha, ele também teve essa opção. Ele deixou esse desejo subir dentro do seu coração. Ele deixou esse pensamento subir dentro do seu coração.
foi o orgulho. Por causa do orgulho, ele pensou, eu vou subir acima das estrelas, né? Mesmo assim, Deus não lançou ele fora de imediato. Vamos continuar verificando o que aconteceu. Eu vou agora para Ezequiel, vou para o livro de Ezequiel agora, né? No capítulo de número 28. Vamos ver o que o que as escrituras dizem aqui para nós. Olha o que diz aqui, ó. Ainda falando sobre Lúcifer, no versículo de número 13. Estava no Éden, jardim de Deus, tá falando do céu, né, nesse momento. De todas as pedras preciosas te cobrias, o sárdio, o topázio, o diamante, o berilo, o ônix, o jaspe, a safira, o carbúnculo, na verdade, e a esmeralda. De ouro se te fizeram os engastes e os ornamentos. No dia em que fostes criado foram eles preparados. Tu era querubim da guarda ungido, e te estabeleci. Permanecias no monte santo de Deus. No brilho das pedras andavas. Outra tradução fala, pedras afogueadas. Plasma. Isso é um outro assunto. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que fostes criados, até que se achou iniquidade em ti. Veja só, né? Na multiplicação do teu comércio se encheu o teu interior de violência, e pecastes, pelo que te lancei profano fora do monte de Deus, e te farei perecer, ó querubim da guarda, em meio ao brilho das pedras. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Lancei-te por terra, diante dos reis te pus, para que te contemplem. Então essa é a descrição, claro que um resumo breve. O profeta Ezequiel recebe relampejos de revelação através do Espírito de Deus, e ele descreve o que aconteceu lá no céu, né? Em algum tempo da eternidade, com Lúcifer, esse anjo revestido de formosura e de uma sabedoria e de uma capacidade mais elevada do que os outros anjos. Embora ele tivesse uma grande capacidade, mas ele não era como Deus. Ele não era como o Pai, ou como o Filho, ou como o Espírito Santo, né? Ele não deixava também de ser uma criação, embora fosse uma criação deslumbrante e extraordinária. Tudo isso subiu no coração de Lúcifer. Tudo isso ele deixou invadir no seu coração. Então, no momento em que quando ele cogitou, talvez eu poderia ser como Deus, eu sou tão grande, ele pensou isso no seu coração, como diz no livro de Isaías, que nós lemos no capítulo 14. Mas aqui em Ezequiel, né, quando essa cogitação, quando esse desejo, quando essa cobiça cresceu no coração dele, esse orgulho encheu todo o seu coração, a Escritura chamou de iniquidade. Ele não pôde mais estar na presença de Deus. Ele não pôde mais exercer a sua função. Agora, de um ajudante principal, de um braço direito do Deus Todo-Poderoso, de alguém que representava a glória de Deus, estava ali para representar todo o esplendor do Senhor, uma criatura de Deus perfeita, extraordinária, e ele agora seria um adversário do Senhor, né? Não alguém equiparado. Muitas religiões ensinam que o diabo é como se fosse equiparado a Deus. Veja, o diabo não é equiparado a Deus. Ele não é como Deus, ele não é um poder oposto, assim, exatamente equilibrado, não. Deus é todo-poderoso. Deus é o Senhor da glória, é o grande Rei todo-poderoso. O inimigo é apenas um anjo caído. Ele tem as suas capacidades, ele tem os seus talentos, ele tem coisas que ele aprendeu lá no céu, ele realmente tem uma capacidade superior a qualquer ser humano criado pelo Deus Todo-Poderoso que vive aqui na terra, mas ele continua sendo uma criatura do Deus Todo-Poderoso. Com o Senhor na sua vida, você pode ter a vitória que você precisa. Com Deus do seu lado, o Senhor Jesus na cruz do Calvário, na verdade, ele venceu o inimigo. Ele carregou os nossos pecados para que você pudesse ser perdoado e você pudesse ter a justiça de Deus sobre a sua vida. Quando Deus olha para você, ele não vê exatamente as tuas falhas, embora nós continuamos tendo falhas, mas agora Deus vê a justiça de Deus na sua vida. Você está entendendo isso? Jesus na cruz carregou os nossos pecados para que você fosse perdoado e justo de Deus. Jesus na cruz carregou as nossas enfermidades para que você pudesse hoje ser curado, tocado, restaurado por Deus, receber vida longa no nome do Senhor Jesus. Senhor Jesus na cruz do Calvário também carregou toda a maldição. Na cruz do Calvário, na verdade,
ele se fez maldito, porque a Escritura diz lá em Gálatas 3, verso 13, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. No versículo 14 diz, para que a bênção de Abraão fosse compartilhada para nós, para que nós recebêssemos a bênção de Abraão. Logo, meu irmão, Jesus venceu o diabo na cruz, venceu. Você não tem que sair no braço com o diabo, não vai acontecer isso. Você iria perder, você não iria muito longe, ok? O Senhor Jesus, que é mais forte, mais poderoso do que você, venceu Satanás na cruz. Glórias a Deus, aleluia. A nossa tarefa hoje é fazer o quê? Ficar firme, se revestir da armadura de Deus e ficar firme na presença de Deus, ok? Glórias a Deus. Então o diabo é enganador. Ele vai tentar enganar você. Ele vai tentar roubar a palavra da sua vida. Porque a palavra de Deus na sua vida faz com que você seja uma pessoa mais parecida com o Senhor. Porque nós fomos feitos o quê? A sua imagem e conforme a sua semelhança. Quanto mais nós aprendemos da palavra, quanto mais nós oramos, quanto mais nós buscamos a presença de Deus, quanto mais nós nos rendemos e nos humilhamos na presença do Senhor, mais você fica parecido com o Deus Todo-Poderoso e mais refletido na sua vida a glória de Deus, porque você foi feito para a glória de Deus. Aleluia! Glórias a Deus. Aí do outro lado, há uma pessoa que é alvo do amor de Deus. Deus te ama tanto que Ele entregou aquilo que Ele tinha de mais valor, que era o seu próprio Filho, para pagar em resgate da sua vida. Então nunca pense, nem por um só momento, de que Deus não quer você na presença dEle. Não pense por um só momento que não é possível que você consiga caminhar na presença de Deus. É possível sim. Né? Grandes homens da Bíblia, que as Escrituras citam os seus feitos heróicos, mas eles foram homens que tinham as mesmas dificuldades como nós. A Escritura fala de Elias, que era um homem que tinha as mesmas paixões que nós, e eles erraram também, eles tinham falhas, como Abraão mesmo, que mentiu por um motivo justo, mas mentiu. Né? Sansão, que deu lugar à carne, mesmo assim Deus pôde usá-lo no final da sua vida, ele foi usado para a glória de Deus. Davi, o apóstolo Paulo falou, o bem que eu quero fazer, eu acabo muitas das vezes não fazendo. E o mal que eu quero deixar de fazer, eu acabo muitas vezes fazendo. Não é verdade? Então o que acontece, amado? Você não, por um só momento, você não pode acreditar de que Deus não tem uma obra na sua vida. Amém? O plano do amor de Deus se estende até você. Não deixe que a palavra de Deus venha a ser roubada da sua vida. Compreenda a palavra de Deus, ok? Então, falei para você sobre a queda de Lúcifer. Né? Por isso que ele é o nosso adversário. Ele não é mais Lúcifer, como muitas religiões de engano, que elas não colocam mais, essas religiões de engano, eles não colocam mais assim, igreja ou religião tal, né? Eles estão se denominando como ciência disso, ensinamento daquilo, você está entendendo? Né? Pessoas que cultuam a natureza para você pensar, não, isso aqui não é uma religião, é uma vertente religiosa. E vem de onde? Que vem do satanismo. Em outra oportunidade eu vou falar isso aí para você, ok? Então quem está por trás disso tudo aí, para roubar a palavra de Deus de você e acabar impedindo você de não se aproximar de Deus, de fazer você pensar que Deus, o Criador, que o nosso Pai Celeste não te ama, que Ele não quer te ajudar. Quem que quer que você pense isso? É Satanás, é o inimigo, ok? Então Satanás, ele foi um anjo de luz, mas hoje ele apenas se disfarça de anjo de luz. Vamos ver lá isso aí em 2 Coríntios capítulo 11. 2 Coríntios capítulo 11, no versículo de número 14, diz assim, e não é de admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Olha só, aquilo que ele era antes, mas agora ele não é mais. Então ele procura se fazer de anjo de luz. Ele se apresenta de uma certa forma, ele e os seus ministros. Tá falando? O que significa os seus ministros, pastor Davi? Né? As pessoas que trabalham para ele. Eles não mais, alguns se apresentam assim, que isso aqui é a igreja do diabo. Né? Nós praticamos feitiçaria e bruxaria, que é uma religião chamada Wicca. Antigamente quem fazia bruxaria, você tinha a imagem das bruxas como se fosse nos filmes, né? Nós pensamos assim, isso é uma coisa que não existe. Mas existe sim. A Wicca é uma vertente do satanismo que está crescendo muito no mundo, inclusive aqui no Brasil, trazendo engano. Mas não exatamente eles andam por aí com chapéu preto, pontudo, e se vestindo de preto e vermelho.
não o tempo todo. Nas suas reuniões privadas, eles usam essas roupas aí. Mas lá de fora é apresentado como adoradores da natureza, né? Aí junta aquele grupo de mulheres para promover o feminismo, né? Ir contra os planos de Deus nas Escrituras. Então, essas religiões, essas vertentes de religiões, são coisas que vêm fantasiadas de alguma coisa bonito, mas para trazer engano ao seu coração, para fazer o quê? Roubar a palavra de Deus das nossas vidas. Não deixe a palavra de Deus ser roubada da sua vida. Amém? Então, para concluir esse estudo aqui, essa segunda parte, apenas esse estudo eu comecei com o último vídeo, ok? Na parábola do semeador. Na primeira parte foi o poder transformador da palavra. Nesse segundo vídeo, eu estou aqui desmascarando o inimigo, desmascarando a ação do inimigo para roubar a palavra. Então o diabo quer roubar a palavra de você. Como é que ele faz isso? Né? É uma mágica? Você vai à igreja, você assiste uma palavra pelo YouTube ou pelas redes sociais, ou conversa com um amigo a palavra de Deus, alguém te explica, aí de repente, pum, a palavra de Deus some? Não. Ele vem através de suas mentiras, ele vem através do seu engano. Eu tenho aqui algumas religiões que eu quero falar para você, né? Algumas religiões eu vou chamar de religiões, mas nem sempre é apresentado como tal, né? Vem disfarçada de religião, vem disfarçado às vezes de outras crenças para poder modificar a palavra de Deus. Dá a impressão que está trazendo uma boa informação, mas na verdade é para enganar você, é para confundir a sua mente. Eu vou citar uma delas aqui, ó. Verdade Suprema. A filosofia da verdade suprema consistia numa crença híbrida de hinduísmo, budismo e cristianismo, além de referências aos escritos do monge cristão Nostradamus, famoso pelas suas predições que realizou no século XVI. Mas a seita atraiu membros principalmente pelo discurso apocalíptico. A Sahara dizia que o mundo seria palco de uma guerra nuclear e a humanidade estaria fadada à destruição. Claro que apenas que seguissem seus ensinamentos estariam salvos. Chegou a comandar em torno de 50 mil membros. Alguns seguidores mais fanáticos chegaram a pagar para beber água que Sahara utilizava para se banhar. Outros pagavam para beber sangue, o sangue dele. Ok? É a verdade suprema. Né? Vem num sentido de religião. Outra, realinismo. Para os seguidores do realinismo, nós e todos os outros seres vivos fomos criados por alienígenas cientistas. Quem já ouviu falar isso aí? Pastor, isso aí não existe não. O quê? Tem uma porção de vertente disso ensinando na televisão, às vezes nas novelas, dando a entender que tem ET, né? Pode ter vida em outros planetas, né? O que eu acho engraçado, gente, sabe o que eu acho? É que quando você vê uma pessoa falando num trabalho, num local cheio de pessoas, de amigos, né? Falando assim, ou até mesmo na televisão, falando assim, né? Que pode existir vidas em outros planetas, existe o ET, ninguém confronta, não tem problema nenhum. Se alguém falar que Jesus vai voltar, isso cria um problema terrível. Se alguém falar que esses ETs aí, se eu falar para você que esses ETs, como outras pessoas podem falar também, que esses ETs são demônios, aí as pessoas surtam por causa de quê? Né? Isso não é natural, gente. Essa informação é uma informação do engano. Então deixa eu continuar aqui. Milhares de anos atrás, cientistas de outros planetas vieram à Terra e criaram todas as formas de vida, incluindo os seres humanos. Isso não é o que eu acredito não, tá? É o que essa vertente aqui da ciência, que na verdade ela está disfarçada de ciência, mas ela é uma religião da nova era, ok? Que de nova não tem nada, que isso aí já são ensinamentos do satanismo antigo. Elas ensinam que nós fomos criados por seres superiores de outro planeta. Coisa nenhuma. Você é a coroa da criação de Deus. Deixa eu ler aqui então. Afirma a página oficial do realinismo, religião criada na França em 1973, esses alienígenas seriam parecidos com os seres humanos, mas carregavam tecnologias avançadas que fizeram com que os nossos ancestrais os vissem como divindades. Ou seja, segundo os realianos, líderes religiosos como Moisés, Jesus, Maomé, Buda são extraterrestres enviados pelo espaço para educar a humanidade. Tá vendo aí? Né? Então, citam o cristianismo, citam outras religiões, né, para poder roubar a palavra de Deus de você. Não cai nessa, não. Deixa eu citar outra aqui para você. Sociedade Teosófica. Entre outros dogmas, a sociedade teosófica prega que existe um mundo oculto além da realidade física, acessível por rituais místicos e muita meditação.
Não existe religião maior que a verdade, é o que eles dizem. Afirma o lema da Sociedade Teosófica, um grupo esotérico fundado em Nova York, nos Estados Unidos, em 1875. E depois migraram para Chennai, na Índia. Ou seja, mais do que acreditar numa religião específica, os integrantes dessa seita ocultista focam no estudo de diversas crenças e tentam encontrar ensinamentos esotéricos em todas as religiões do planeta. Seus integrantes podem inclusive manter suas próprias religiões, mesmo depois de se associarem ao movimento. Então é a sociedade teosófica, né? Recebe todo mundo, vamos ficar todo mundo junto aqui, né? Se você é católico, evangélico, budista, cristão, qualquer coisa, vamos ficar todo mundo juntinho aqui, porque na verdade foram os ETs que nos criaram. Gente, isso aí é para roubar a palavra de Deus, para distorcer e para contaminar a palavra de Deus. Não deixe a sua mente ser contaminada com isso. Vou citar mais outra aqui, ó. Terrema, eu não sei citar isso aqui exatamente, né? Um dos principais lemas deles é: faça o que tu queres, há de ser tudo da lei. A frase que ficou famosa na música de Raul Seixas é um dos ensinamentos desse update da última seita ocultista Ordo Templi A. A Ordo Templi Orientis, Ordem do Templo do Leste, foi fundada em 1895 pelo químico austríaco Karl Skenner e começou associada à maçonaria, mas logo tomou caminho próprio como uma ordem ocultista. Antes de fundar a ordem, Skenner estudou organizações secretas e misticismo oriental, conversou com mestres ocultistas, descobriu uma chave que explica a simbologia complexa da maçonaria e os mistérios da natureza, explica a página oficial da ordem. Aleister Crowley foi o membro mais famoso da ordem. Sabe quem foi esse cara aqui? Foi o maior satanista de todos os tempos. Foi o ocultista britânico Aleister Crowley, que entrou em 1910, apesar de o fundador ter sido Karl Kenner. Crowley trouxe influências de outras organizações ocultistas incorporadas à filosofia e hierarquia da organização. Com algumas mudanças, o sistema de Crowley ainda é usado pelos membros, cuja hierarquia inclui títulos como Príncipe Soberano, Rosa Cruz, Ilustre Cavaleiro Templário da Ordem de Kadosh e Epítome dos Illuminati. Mais uma, cultura racional. Isso aqui tem muito aqui no Brasil, embora não é muito citado, né? Eles não citam exatamente o título, mas muitos artistas, muitos jornalistas participam disso aqui, ok? E fazem uma promoção disso aqui sutilmente. Criado no Brasil, ela busca entender o universo por meio do pensamento, imaginação e raciocínio. Esta última inteligência é a que precisamos desenvolver, diz a cultura racional. A cultura racional foi criada décadas antes de ficar famosa nas músicas de Tim Maia, definida como uma mistura de religião, seita, filosofia e ciência. Foi inventada pelo médium brasileiro Manuel Coelho, nos anos 30, no Rio de Janeiro, com base em religiões africanas. Um dos grandes objetivos dos seus integrantes é desenvolver o raciocínio para alcançar o tal mundo racional. Né? Segundo a página do movimento, essa evolução acontece por meio de leitura de livros Universo em Desencanto, escritos por Coelho e ditados por uma entidade extraterrestre chamada Racional Superior. Então, mais uma vez aí, mais uma vertente aí de uma religiosidade, né, que não vem dizendo ser uma religião, mas vem dizendo ser um ensino científico, alguma coisa parecida assim, e vem dizendo que existem extraterrestres, que eles recebem informações desses extraterrestres, e que de certa forma eles foram fundados, a religião deles foram fundadas com base em orientação de extraterrestres. Na verdade, esses extraterrestres aí são apenas demônios. Vamos para mais uma. Cientologia. Popular entre celebridades de Hollywood como Tom Cruise e John Travolta, essa seita que foi considerada religião em 1933 foi acusada de fazer lavagem cerebral nos integrantes e de perseguir críticos, criticada por Lafayette Ronald Hubbard, autor americano da ficção científica. A cientologia afirma que o maior objetivo dos seres humanos é continuar vivo. Idealmente, homens tomariam apenas decisões que permitiriam a sobrevivência, mas esse não é o caso. Segundo Hubbard, muitas decisões são tomadas a partir de emoções e memórias negativas que dificultam a nossa vida. Maçonaria. A maçonaria aceita integrantes de várias religiões, tem rituais misteriosos e revela seus principais segredos apenas aos membros mais importantes da sociedade. Por que eu coloquei aqui como uma religião? Sim, é tida como uma sociedade secreta,
um grupo de pessoas que se reúnem e tal, mas na verdade isso aqui é uma vertente de ocultismo, sim, né? Eles fazem rituais ocultistas, sim, né? Não vamos tampar o sol com a peneira, ok? Verdade tem que ser dita. A maçonaria está presente no mundo inteiro, inclusive no Brasil. Como existem diversas lojas, o lugar onde maçons se reúnem para realizar seus rituais é difícil generalizar as regras, mas os membros costumam ser divididos em 3 grupos iniciais: aprendiz, companheiro e mestre. Depois desses estágios, o maçom pode trilhar um caminho por outros 30 graus. Quanto maior for a posição dele na sociedade, mais segredos são revelados. Acredita-se que esses mistérios envolvem questões da própria sociedade, da história da humanidade e até assuntos transcendentais, ok? Agora, essa última aqui, por última e não menos importante, aliás, ainda tem Cabala, mas eu vou ler só essa aqui. Wicca, você já ouviu falar isso aí? Parece que o significado dessa palavra aqui, Wicca, significa perverso, perversidade ou perverso. Eu não me lembro agora ao certo. A estrela de 5 pontas é um símbolo mais comum da Wicca e representa os elementos terra, fogo, água, ar e espírito. Além do pentagrama, diversos outros ícones são usados nas variações da bruxaria. A Wicca é uma das vertentes do satanismo, disfarçado de apreciadores da natureza. Não necessariamente usam chapéus e roupas pretas e vermelhas o tempo todo. Os praticantes de bruxaria ensinam e praticam adoração a Satanás e aos anjos caídos. Para os seguidores, é possível realizar feitos apenas com a mente, por meio de rituais, símbolos, poções e ajuda dos anjos caídos. Eu conversei com uma pessoa que defendeu, conversei com uma menina, uma moça, que era praticante ou estava iniciando, que ela havia sido convidada, não parecia ser uma pessoa aprofundada não, mas ela defendeu bastante, ela falou, não é bem isso, está sendo mal explicado, nós adoramos a natureza, nós vamos para lugares assim para apreciar a natureza, para apreciar a criação e tudo mais. Eu não sei até onde que ela conhece e o que significa a Wicca, mas a questão toda, gente, é que isso começa com uma adoração da natureza, gente lá fazendo dancinha, e dizendo que aquilo ali é só para meditar, e no final das contas tudo isso vai terminar em sacrifício de criança. É o que acontece, Então, verdade tem que ser dita. Então, todas essas coisas aqui tem mais, Eu poderia ler aqui para você sobre a Cabala, Vou ler aqui. A explicação do mundo surge por meio de manifestações simbólicas, é o que eles dizem, e ocultas, que são ligadas ao inconsciente das pessoas. A Cabala, famosa por ter Madonna como seguidora, é uma coleção de preceitos esotéricos surgidos a partir do judaísmo. Mais um dos braços fortes aí de Satanás para poder confundir as pessoas, para que a palavra de Deus venha a ser roubada das nossas vidas. Deixa eu ler aqui 2 Coríntios, vamos terminar agora, já vou terminar, vou concluir essa mensagem, ok? Eu li aqui sobre todos esses, tem mais, tem outras mais, porque o título dessas seitas você não vê como religião, elas são apresentadas como ciência, como vertente da ciência, como coisas de raciocínio e tudo mais, são ensinadas dessa forma, mas tudo isso é para poder desvalorizar as escrituras, para confundir a cabeça das pessoas, desvalorizar o poder de Deus, desvalorizar a criação, para você pensar que tudo isso que existe não significa nada e que na verdade nós estamos aqui perdidos aqui, você nasceu, você veio de uma mebazinha que saiu da água, foi crescendo, virou um vermezinho e depois virou um peixe que saiu nadando e você virou um macaco, Nada disso. Você foi criado pelo Deus Todo-Poderoso. Amém? Você foi criado à imagem e semelhança do Deus Todo-Poderoso. O Senhor Deus pegou o pó da terra, formou o homem, soprou nas suas narinas o seu sopro de vida, o seu hálito de vida, que é o seu próprio espírito, e deu vida para Adão. É por isso que quando as pessoas morrem, elas voltam para o pó, porque vieram do pó, ok? Mas vamos ler aqui em 2 Coríntios capítulo 11. E não é de admirar. O versículo 13 que eu havia lido diz, porque os tais são falsos apóstolos. Perdão, é o 14. E não é de admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. E o 15 diz, olha, não é muito, pois que os seus próprios ministros, esses ministros que estão sendo falados aqui, irmãos, não são os ministros de Cristo, não, ok? Paulo aqui está falando dos ministros de Satanás,
né? Ele tá se referindo aqui a Satanás. Não é de se admirar que o próprio Satanás se transforme em anjo de luz. E os seus próprios ministros se transformem em ministros de justiça, a fim de que deles se conformem às suas obras, né? Então ele faz com que aquilo que é errado tenha uma aparência de justo, tenha uma aparência de correto, né? Ah, você está exagerando, né? Isso está sendo preconceito. Nada disso, meu irmão. Isso aí é para poder roubar a palavra de Deus na sua vida, ok? Então, como não ter a palavra de Deus roubada de você? Número 1, Mateus capítulo 13, versículo 19, diz assim, diz lá que aquele que ouve e não compreende, vem o maligno e arrebata. Então, como você não ter a palavra de Deus roubada de você? Você vai ouvir a palavra e você deve procurar compreender. Diga, Pai, me ajuda a compreender a Tua palavra, Pai. Me ajuda a entender. Precioso Espírito, me ajuda. Ouve homens de Deus sérios, ouve pessoas que falem a verdade, homens comprometidos com a palavra, igrejas baseadas na Bíblia. E não deixe programas de televisão, novelas, né, canais com programas passando ideias de satanismo ali incutido. Tudo isso eu li aqui para você resumido. Não vai deixar tudo isso. Amém? Temos que viver uma vida justa, uma vida santa na presença do Senhor e honrar o nome dele, ok? Porque os seus ministros também estão aí. Os ministros de Satanás que é um anjo caído, que se faz de anjo de luz, ele também faz a mesma coisa. Os seus ministros fazem a mesma coisa. Se apresentam como bonzinhos para poder enganar as pessoas, ok? Então você precisa, número 1, compreender a palavra. Número 2, Marcos 4, versículo 20, diz aqui que quem ouve a palavra e a recebe, frutifica. Receber, não é só ouvir. Ouve, compreende. Recebe essa palavra no teu coração. Não fica só na sua mente, não. Ok? Recebe ela no seu espírito, na sua mente, na sua vida. Vive a palavra de Deus. Pede a Deus graça, que Deus vai te dar graça, que você vai conseguir viver a palavra. E em terceiro e último, Lucas capítulo 8, versículo 15, retém a palavra. Aquele que retém a palavra, ele vai dar fruto, ele vai frutificar. Vou ler aqui para você, Lucas 8, versículo de número 15. E aqui caiu na boa terra são os que, tendo ouvido, ouve, procura compreender a palavra, né? De bom coração, retém a palavra, estes frutificam com perseverança. Frutifica com perseverança. Retém a palavra de Deus na sua vida. Amém? Eu peço a você, eu vou encerrar esse estudo aqui. Amém? Peço a você, mais uma vez, dá um like aí no nosso vídeo, compartilhe nas redes sociais, se inscreve aí se você não está inscrito. Está faltando para você inscrever, meu irmão? Minha irmã, o que está faltando para você se inscrever? Se inscreve aí, vamos acompanhar a palavra de Deus e vamos crescer na graça do Senhor Jesus, porque os dias são maus, os tempos são difíceis, mas Jesus vai voltar. Acreditem, uns acreditam, outros não acreditam, mas o Senhor Jesus vai voltar e Ele vai arrebatar a sua igreja. Então nós temos que estar ligados com o Senhor, nós temos que estar na presença de Deus, amém? Vamos acompanhar, então dá o seu like aí, se inscreve nesse canal, ativa o sino de notificação em nome do Senhor Jesus, viva uma vida séria. Essa é apenas a segunda parte. No próximo vídeo vou continuar falando sobre a parábola do semeador, vou falar então o próximo tipo de coração, o próximo tipo de pessoa que recebe a palavra de Deus, amém? Deus abençoe você, abençoe sua família, até o próximo vídeo em nome de Jesus.